Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui vai ser assim, ó. Tem duas carinhas ali. Para quem não tá vendo carinha, tem duas pessoas aqui que são do podcast Negócios e Resultado. Tô aqui de um lado com a Edilene Borali, que é coach, que trabalha com desenvolvimento de pessoas. E estou com a Márcia Pinheiro, que também está relacionada a isso, mas os processos, como é que a gente coloca as pessoas dentro dos processos para potencializar essa energia de gente. Feliz dia novo para vocês. Fala primeiro você aí, Márcia, vai, para não misturar. Bom dia, feliz dia novo, Márcia. Bom dia, Irineu. Aqui é a Márcia Barreiro. Eu trabalho com processos em pequenas empresas por propósito, porque as pequenas empresas precisam de processo e às vezes nem sabem. Edilene Borali, feliz dia novo para você. Feliz dia novo, bom dia. Sou Edilene Borali, trabalho gestão de pessoas. Pessoas são 100% importantes dentro do negócio, né? Sem pessoas a gente não faz nada. Nem negócios, nem equipe, nem nada. Então, por isso é importante cuidar dessas pessoas. Pois é, não existe nada sem pessoas, só existem as coisas por causa das pessoas. Quem faz as coisas são as pessoas, quem consome as coisas que a gente faz são pessoas, quem trabalha para produzir tudo são pessoas. Então, mercado a gente entende como pessoa, cliente é pessoa, trabalhador é pessoa, colaborador é pessoa, CEO é pessoa, diretor de RH é pessoa, enfim, tudo aí, né? Fiscal é pessoa, governo é... Então a gente vai... Os processos aí de Estado e de gestão tem nomes que parece que não tem pessoas dentro, parece que é um maquinário lá e que a gente tem que se adaptar a ele. Não, é tudo que se adapta a gente e como é que a gente desenvolve essa potência. Acho que é isso que a gente pode falar. Interessante que vocês trabalham juntas, né? Tem um podcast de conteúdo. Muito legal isso do propósito de falar com pequenas empresas, porque tem essa grande vontade, né, do empreendedor, da pessoa empreendedora. E, enfim, aí tem uma complexidade do mundo de negócios, tem uma série de processos que ela precisa adotar para que ela tenha ainda mais valor naquilo que ela faz. Então, acho que a gente pode partir por aí, né? As pessoas existem sem os processos não existem sem as pessoas. Mas tudo começa pela pessoa. Então, vou começar pela Edilene. Onde é que está a maior dificuldade da pessoa colocar em prática, né, uma ideia, né, uma atividade? Como é que ela consegue abrir melhor esse caminho para exercer o seu talento, a sua profissão? Bom, eu acredito que primeiro de tudo a gente busca sempre conhecimento, treinamento, né, cursos e uma série de coisas para poder fazer ou se desenvolver, né, dentro daquilo que é proposto. No nosso caso, que é muito direcionado para pequenos empreendedores, eles têm sempre muita vontade, né, sempre muito desejo, né, das coisas acontecerem. E aí o desenvolvimento se dá realmente do como utilizar esse conhecimento, aquilo tudo que ele adquire ou aprende para poder colocar diante do seu negócio. E quando ele começa a se estruturar para crescer e ter aí um colaborador que seja, 2 colaboradores que sejam, para ajudá-lo nesse desenvolvimento do negócio a que ele se propõe, ele acaba se perdendo ali um pouco, né? E a gente tem ferramentas para trabalhar com pessoas, né? Uma delas que, como coach também, eu utilizo muito, é a questão de entendimento dessas diferenças, né? Então, os perfis comportamentais de cada um. E eu acho que é por aí que a gente acaba trabalhando essas diferenças, entendendo, conhecendo. E eu gosto muito de falar para os clientes... Perdão. Deixa ele participar, não tem problema. Não atrapalha a gente, não. É bem-vindo. Como é que é o nome do cachorro? Ela chama Lady.
A Leide, então deixa a Leide, ela está pedindo aí alguma informação. Ela quer participar, não tem jeito. É uma pessoa animal. Ela participa aqui de tudo. Mas você estava falando dessa particularidade aí da pessoa. Sim. Pode concluir aí dessa particularidade de cada um. Sim, eu gosto muito de falar com os nossos clientes de quanto mais eu me conheço, mais eu consigo perceber o quanto o outro é diferente de mim. Então, a análise de perfis, assim, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza, muito conhecida, que chama DISC, ele trabalha a análise de 4 perfis básicos. Não que se resume que a gente é somente aquilo, mas dá um grande entendimento do como os meus comportamentos eles são mais claros com relação a como eu vejo o mundo, eu vejo as minhas relações. E aí, a partir dessa questão, a gente também começa a entender a diferença do outro. E isso é muito importante, porque eu sou, por exemplo, um perfil comunicador, e aí, no momento que eu comunico, eu vou lá e me expresso, né? Com caras, expressões, movimentos e tudo. E a Márcia, por exemplo, que ela é um perfil analista, mais planejador, ela é mais concisa no que ela fala, né? Ela resume muito, ela é muito mais direta. E essas diferenças potencializam justamente o que a gente acredita muito como propósito, para trazer para esse empreendedor, né? O conhecimento, as práticas, né? De como que eles vão cuidar das pessoas dentro do seu negócio. E até mesmo a relação com o cliente. Cada cliente vem de um jeito, cada cliente às vezes vem com uma forma um pouco mais direta, e não necessariamente ele seja agressivo, ele só é direto. Então, esse entendimento com as pessoas, dessas relações, que são muito importantes de ter. Pois é, você falou aí características importantes, né, de entender o mundo a partir das pessoas, perfis, culturas, enfim, habilidades, isso tudo aí. E aí, todo mundo tem um diferencial. E aí você vai ali para o outro lado dos processos, que você tem que colocar todo mundo numa mesma página para se ter o resultado que se busca. E aí você pega aquilo que a pessoa faz, que é bom, mas ela tem que fazer de um outro jeito, ela precisa entender um modelo. Enfim, aí o processo a gente entende também de algum conhecimento organizado, essa ferramentaria que você falou aí, que vai estar disponível, e você precisa convencê-lo a usar essa ferramentaria a favor dele, e ao mesmo tempo isso exige algumas coisas do ponto de vista de mudanças comportamentais e tal. Como é que é isso, hein? Você pegar o ser humano, aquele ali com aquele perfil, e falar, agora é o seguinte, nós vamos jogar desse jeito, nós fazemos desse jeito, o modelo é esse. Como é que é esse processo de pegar o humano e colocar nesse moedor de carne, Márcia? Então, quando a gente consegue trabalhar processos e pessoas junto, a gente não precisa moer a carne de todo mundo, não. Porque quando o que é processo? Começa por aí, né? Eu fui em 2019, que a gente podia ir em um monte de palestra, agora graças a Deus está voltando, né? Todas elas, independente se era coach, se era pessoa, se era de empresa, eles falavam a palavra processo. E aí, quando eu comecei minha empresa, a primeira pergunta que eu fazia é, você sabe o que é processo? Então, assim, 100% das palestras tiveram a palavra processo, 100% das pessoas não sabiam o que era processo. Então, assim, processo, se você olhar no dicionário, vai dizer como é a sequência de atividades que você faz para entregar um valor para o seu cliente, tá? Então, vamos estruturar a palavra isso, né? Sim. Só que quando você pensa em processo, você pensa de onde ele veio. Então, ele veio da qualidade, ele veio do Lean, ele veio do Six Sigma. No livro da Toyota, que é a base do Lean, a primeira frase, ele fala o seguinte: processos e pessoas devem caminhar juntos. Tá? Então, não adianta você ter uma empresa com o processo top das galáxias. Você fez o processo, está maravilhoso. Se as pessoas não conseguirem fazer aquele processo, ele não serviu para nada. Então, assim, processo, ele tem várias utilidades, né? Uma delas a gente linka, que é você separar as atividades que a
pessoa com o melhor perfil, ela faz. Então, por que você vai colocar um cara comunicativo fazendo atividades que são planejamento, que a pessoa precisa de concentração, ficar quieto? Ele não vai conseguir, e aí entra no moedor de carne. É você contratar a pessoa errada para a atividade errada, né? Quando você tem esse entendimento, já não moe mais carne, a pessoa já começa a fazer o que ela gosta. Muito bom. Bom, você citou aí, né, isso que é importante nesse modelo de gestão que das últimas décadas influenciou praticamente muitas empresas a implantação desse processo Lean, que é isso, é deficiência em todos os sentidos, né, em relação à qualidade, em relação a custo, em relação à eficiência e a resultado, quer dizer, todo mundo tem que estar ali. E é muito curioso que esse sistema Lean foi adotado por hospitais, né? Nasceu dentro de uma indústria automobilística que tem uma série de processos dentro de um modelo de produção, e eu achei muito bacana quando isso aí enfim, esse modelo saiu, porque uma empresa de automobilística, ela precisa ter uma qualidade muito grande, a gente está com a família dentro de um carro, enfim, todo que tem, desde a pecinha pequenininha ao pneu, tem que ter muita segurança em tudo, né? Um acidente, a gente sabe o que faz um acidente. E no hospital também. Então o hospital descobriu o desperdício, né, vendo modelos, processos. Quer dizer, um processo, quando eu queria chegar é o seguinte, um processo, ele é adaptável para qualquer meio, porque ele é um conceito, né? Qual é o conceito que eu tenho que adotar aqui para ser melhor, sei lá, aí o melhor você vai qualificar aí. Sempre vai envolver pessoas, né? Que se a pessoa não entende o porquê das coisas, né, Edilene? Se ela não entende o porquê das coisas, ela não tem como se engajar de fato, de coração, alma, e saber o quanto aquele trabalho que ela está fazendo, ainda que ela ache insignificante, está dentro de um processo, e se ela não faz bem, todo o processo perde, né? Toda a entrega se perde. É um trabalho importante esse mesmo, né, Edilene? Com certeza, Irineu. No caso, também perpassa pela questão da cultura, né? A cultura que a empresa quer colocar dentro da sua gestão, né? O que ela quer transmitir. E muito casado com o porquê, o para quê, né, de pessoa que está ali. Falhando um pouquinho aqui. A gente trabalha muito para o cliente. Puxa, pera um pouquinho que eu tô falhando um pouquinho aqui, eu perdi um pouquinho das coisas que você falou, você estava dizendo da importância da cultura da empresa, como é que é a cultura da empresa e como é que ela transmite isso para os colaboradores, para que eles estejam ali, de fato, trabalhando dentro daquele valor. Repete para a gente aí, por favor. Sim. A importância dessa cultura que a empresa quer transmitir, né, para o colaborador, para aquilo que ele entenda do porquê que ele está ali. E aí entra a questão da contratação, não só, como a Márcia disse, para posição correta para cada perfil, né, mas também muito do que a empresa quer entregar para o cliente, no sentido da experiência. Hoje a gente passa muito pela questão da experiência. E a gente só alcança a experiência para o cliente, para que a gente, né, ultrapasse as expectativas e entregue um valor realmente muito mais do que preço para o cliente, com relação a que o colaborador entende que aquela empresa está fazendo. Inclusive, nesse final de semana, eu fiz um treinamento para um restaurante em que as pessoas estão ali, os colaboradores, entendendo que eles não entregam comida, eles não fazem só a comida, eles alimentam as pessoas, eles nutrem as pessoas para que elas possam estar disponíveis para fazer outras, as suas funções, né? Estarem ali, ou num relacionamento, o alimento também é muito, né, introduzido na nossa cultura, para os relacionamentos. Então, isso tudo, essa clareza, essa transparência
né? Do que eu faço, para que eu faço, o que eu entrego, né? Daquilo que é o trabalho em si, ele é muito importante e os processos eles vão funcionar quando você tem realmente essa clareza, né? Que é muito mais profundo do simplesmente eu acordo, vou trabalhar e espero o final de semana chegar, né? Pois é, isso aí, né, Marcela? Tocou de novo no tema processo, a palavra que você puxou logo, aliás, é propósito, né, que você puxou logo no início ao falar de processo. Se a pessoa não sabe o que ela está fazendo ali, por quê, então não dá. Hoje a gente tem esse esforço de unir esse propósito do ser humano, da pessoa que trabalha, ela ter essa consciência, e o propósito da organização, que também tem um papel na sociedade, e essa conjugação é que vai fazer o resultado da organização como um todo. Daí vai fazer aquele funcionário feliz e, ao mesmo tempo, a organização com resultado, uma organização feliz que cumpre papel, cumpre o seu propósito, e aí tudo funciona, né? Então, eu costumo falar outra coisa que é o processo em si, ele não é um quadro na parede estático, né? Sempre que você tem um colaborador engajado e que está fazendo aquilo e sabe o que está fazendo, ele é o primeiro a propor melhoria, ele é o primeiro a detectar um desperdício, ele é o primeiro a achar mudanças no processo para que o processo fique melhor. Então, o engajamento das pessoas, sabendo que o processo faz parte de uma entrega, você pode fazer apenas um pedaço do processo, mas ele faz parte de um todo, de um processo todo, né? E que isso tem a ver com o que você está fazendo, fazer bem feito, né? Então, se você vai trabalhar sabendo o que você está fazendo, gostando do que você faz, né? Você não vai poder ter um colaborador que tem seus valores muito, sabe, muito fortes. Eu não gosto de corrupção, eu não gosto de... E aí você vê uma empresa corrupta, ele não vai se sentir bem trabalhando lá dentro. Então, esses valores, essas missões, propósito que fala, e que não é para ser um quadro na parede, né? Porque você entra em várias empresas, tem lá, o meu colaborador é a pessoa mais importante. Aí você vê o cara fazendo 13 horas extras, entendeu? Então assim, não dá para você não viver o que você fala. Então, quando o propósito, a missão, os valores da empresa são colocados em toda a cadeia, em todo o processo, e todas as pessoas sabem disso, aí a coisa anda, aí vai, né? Agora, a gente atende o pequeno, Irineu, por quê? Porque eu falo o seguinte, o pequeno, ele, independente se você trabalha sozinho, ou tem 5 funcionários, tem 10 colaboradores, não interessa. Você vai pelo menos fazer 7 grandes processos, tá? E aí, o cara que é pequeno, eu faço bolo bem. Eu começo a fazer bolo, vendo na minha região e beleza. Beleza não. Você tem que saber precificar seu bolo, você tem que saber cobrar o seu bolo, você tem que saber comprar dos fornecedores, que são pessoas, né? Tudo isso é pessoa, que você vai interagindo. Você tem que saber anunciar, né? Fazer um marketing, por mais que seja boca a boca, passando um cartãozinho, é marketing. Você tem que saber que você vai contratar uma moça de auxiliar. Como é que você vai contratar essa pessoa? Quem ela é? O que ela espera de você? O que você espera dela? Né? E aí, por exemplo, o processo ele pode ajudar como um treinamento. Né? Então, assim, os processos, eles se interligam. E quando você é pequeno, às vezes você não sabe essa interligação que eles têm. Né? E geralmente o pequeno não faz o processo que eu acho o mais importante, que é o cérebro da empresa, que é a gestão da empresa. Né? Que é o onde que eu estou, para onde que eu vou. É isso aí. Então, tudo isso, se você for olhar, está tudo ligado. Todas as áreas da empresa estão ligadas, todas as pessoas que trabalham com você ou não, né? Porque você compra farinha da pessoa, você compra... Então, tudo isso tem a ver. Você chegar para o cara que você vai comprar alguma coisa, um fornecedor, né? Sabendo que a pessoa é de tal jeito, você já analisa ela e fala, olha, ela funciona desse jeito, ela quer que eu chegue lá e fale, olha, eu quero 10 quilos de farinha, entregue em tal hora, você manda para mim?
cara aceita e boa. Se o cara for comunicador, você vai ter que falar: bom dia, como é que você está? E aí, tudo bem? Eu tô precisando de 10 minutos, e aí? Entendeu? E funcionam diferentes, né? Então, é legal ter esse conhecimento. Pois é, essa vai para essa área da inteligência emocional, né? De como é que a pessoa tem essa leitura rápida do outro, porque essa conexão começa, né? Tudo começa por aí, né? Você estabelece uma conexão humana antes de mais nada, e depois vai ter uma entrega humana também, mas isso dá a senha, né? Para confiança, para tudo. Bom, a gente tem várias fórmulas aí hoje, né, de processos ou de conceitos para pensar isso. Além da gestão, por esses processos que você usa, também a mentalidade hoje de branding, ela é baseada nisso. Quer dizer, você não pode ter uma propaganda eficiente de uma empresa se o porteiro da empresa, se a secretária, se o recepcionista ou se qualquer pessoa dentro daquela organização não sabe o que entrega aquela empresa. Daí aquela pessoa sozinha, um telefonema que ela é obrigada a atender, ela derruba toda uma estrutura de comunicação feita. Por quê? Se você entrou numa empresa, não sabe o que ela faz, por que ela faz, o que ela entrega, você tem que entender o que é propósito. Aquela história batida vai do sujeito que era o faxineiro, né, da NASA, que alguém perguntou para ele: onde você trabalha? Você trabalha na NASA, mas faz o que lá? Sim. Eu estou no projeto que vai levar o homem para a Lua. Porque ele era parte do processo, é o do propósito. Porque se não tem ele ali, ia faltar a pessoa dele. Quer dizer, todas as pessoas têm o seu encaixezinho e elas têm que saber no que elas estão envolvidas. Senão, aí você não tem essa felicidade, esse humanismo dentro das organizações e essa sustentação de qualquer negócio, né? Porque ainda que a gente veja aí anunciada como ameaça as máquinas, a inteligência, as coisas falando entre si e excluindo o ser humano, na pior das hipóteses, nós somos os consumidores, nós somos os geradores de demanda, então a gente vai sempre privilegiar o humano, exceto quando a gente quer essa resposta prática, rápida daquilo que é máquina. E a gente sabe diferenciar uma coisa da outra. Mas vamos lá, deixa eu entender aqui agora, só para a gente falar desse trabalho de vocês, que está ligado também ao podcast que vocês produzem, que é o Negócios e Resultados, para que as pessoas que quiserem ter contato, especialmente dentro dessa linha, que eu acho que tem pouca gente falando como vocês, de trazer às empresas, né, uma baita vontade, um potencial, uma grande ideia, e às vezes tropeça por falta de processo, tropeça por falta de um direcionamento pessoal, né, de um coach. Conta aí como é que vocês organizam isso, como é que as pessoas encontram vocês para uma consultoria individual ou conjunta das duas, como é que vocês atuam, para a gente deixar esse recado para quem está nos acompanhando e queira aproveitar aí desses estudos, aí desse treinamento que vocês fazem. Nós temos a 4 Consultoria, que é trabalhar gestão, né, de pessoas e gestão de processos. E a gente tem o podcast, Negócios e Resultados, que fala exatamente sobre isso, né? Sempre esses pontos macros que a Márcia colocou, né, do processo, sempre tem um processo macro. Aí a gente traz ali o alinhamento, tanto do processo quanto a pessoa naquela ação, né? E aí o nosso podcast vai trazendo esses conteúdos. Estamos nas redes sociais, né, como 4 Consultoria, né, 4 também, com K. as pessoas podem nos achar. Com 4, com K. A 4 é com K. Ah, tá. Mas eu estou escrevendo aqui agora embaixo, já fica fácil para quem quiser aí depois fazer essa busca. E, quer dizer, então aí vocês vão trabalhar isso aí, da pessoa e o que ela faz e o processo, como é que ela potencializa e coloca isso numa trilha de resultado, né? Porque coisa mais triste que a gente vê é talento jogado fora, é investimento, né, de recursos jogado fora. Não é jogado fora assim que a pessoa faça isso intencional, mas é por erro de percurso que poderia ser resolvido com informação, né, com bom treinamento e a gente que sabe a importância da educação e do treinamento
entende que esse investimento é importante e vale a pena, porque um dinheiro bem gasto, né? E não é só dinheiro, um recurso bem gasto, o seu tempo bem gasto, né? O seu treinamento bem gasto, ele vai trazer retorno. E às vezes você não gasta nisso e aí você não tem retorno nenhum e perde totalmente seu investimento. Então, a coisa mais barata que a gente tem ainda é o acesso à informação nesses tempos. Então, se a pessoa deixar e investir só no produto, só na ideia, e depois não olhar o mundo lá fora, não aproveitar as coisas que já estão inventadas, realmente ela perdeu uma oportunidade de acelerar um pouquinho, de se adiantar um pouquinho e de não tropeçar. Então, muito legal aí. A nossa ideia com o podcast foi passar essa informação de educação na parte de poder alertar até as pessoas porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa e nem sabe, né? Não é as pessoas não fazem coisas erradas por maldade, elas fazem porque não sabem, né? Ignorância no sentido da palavra, de não saber. E aí a gente teve a ideia de montar o podcast para isso, para dar essa informação, para que a pessoa consiga, às vezes, num estalo, uma palavra, ele se alerta, fala, nossa, eu preciso fazer isso, né? E aí busca orientação, busca ajuda, né? Do que for necessário. Bom, eu quero agradecer aqui o papo de vocês, Edilene Borali e Márcia Barreiro, da 4 Consultoria, 4 com K, 4. Vocês estão falando direto de São José dos Campos, um polo muito produtivo aqui do estado de São Paulo, né, de uma indústria muito poderosa, e caminho para as praias também de São Paulo, caminho para as praias do litoral norte, né, que são as praias belíssimas. Quer dizer, então é um prazer ter vocês aqui, obrigado pelo papo, e está sempre aberto aqui quando vocês tiverem novidades, quiserem contar aqui experiências e auxiliar nossas pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Todo mundo acorda para trabalhar, esse horário que a gente está falando agora, e certamente o que vocês falaram já abriu luzes ali, né? Já deu insights para as pessoas em relação a que elas vão fazer. Obrigado aí pela participação aqui no Feliz Dia Novo. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, Irineu. Se quiser dizer mais alguma coisa, fale agora. Alguma coisa que a gente deixou de falar, né? Se você tiver algum recado para dar. Eu lembrei de uma coisa. Você falou do faxineiro, né, da NASA. Na Disney, o faxineiro, ele molha a vassourinha e ele desenha o Pateta, ele desenha o Mickey, quando ele está andando pelo parque. Então, assim, as pessoas estão andando pelo parque, dá de cara com o faxineiro, com o cara que está varrendo o parque, desenhando o Mickey. Então, assim, aquilo é uma experiência, aquilo você para olhar, entendeu? E não é porque ele tá varrendo que ele não faz outra coisa, e porque ele não propicia uma experiência diferente, né? Ele participa da mágica Disney, né? Porque é o papel que ele tem ali para receber as pessoas, é o lugar da diversão, o lugar da magia Disney. E a Disney faz isso muito bem, né? E se ele falha, né? Uma pessoa falha, a experiência da pessoa que viajou de um país para ir lá, tá com a família, tá tudo, aquela experiênciazinha desagradável de uma pessoa destrói a experiência da viagem inteira, né? E tá aí a importância também de ter um processo bem feito, ter pessoas bem treinadas com um propósito, né? Então, eu acho que linka tudo. A Disney é um bom exemplo. É isso aí, conversei aqui com a Edilene Borali e Márcia Barreiro, e está aqui todo o recado. Fala, Edilene. Alguém ia falar era alguma só para dizer que a gente atende de forma online, né? E então dá para atender várias empresas do Brasil todo. Estamos sempre à disposição para poder ajudar. Esse é o nosso desejo maior, né? Então, além dos canais, fiquem à vontade para nos encontrar. E que a experiência Disney seja possível para todos os empreendedores, porque ela é alcançável, isso é importante. É isso aí, parabéns e obrigado aqui pela oportunidade de falar com vocês hoje.
Tchau. Obrigada a você, Irineu. Tchau, tchau. Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.